Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Estamos juntos aqui, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. São os objetivos aí do nosso grupo. Vamos juntos, hoje capítulo 8 de Esther. Quero convidar você, meu irmão, para estar conosco na nossa live, terça-feira, às 21 horas, 20h50, o link aqui no grupo, para a gente poder agradecer a Deus pelo estudo do livro de Neemias e também do livro de Esther. Você sabe, nós temos aí na nossa live o sorteio de prêmios alusivos ao nosso grupo. Não perca, 9 horas, terça-feira, a nossa live. Também, meu querido irmão, quero convidar você para chamar mais pessoas. Nós estamos quase chegando às 900 pessoas. Você pode nos ajudar convidando mais alguém para o Grupo Propósito. Estamos com 860 pessoas, se eu não me engano, no nosso grupo. Então falta aí poucas pessoas para completarmos as 900. Vamos convidar. Quem sabe a gente já celebra isso aí também nessa live. Convide pessoas. E eu queria também dar um aviso importante. Nós estamos com um trabalho semanal chamado Uma Jornada Inesquecível, Uma Vida com Propósito. Nesta semana, seria um material aí da sua sexta semana, mas nós vamos utilizar o material da semana passada, que é o da quinta semana. Por quê? Muitas pessoas alegaram que por estarem viajando, por estarem aí curtindo o feriado, não tiveram acesso a esse material. E ele saiu também mais tarde. Então o que nós vamos fazer? Nesta semana, que seria a sexta semana, nós vamos ficar com o material da quinta semana. Isso não vai mudar nada o nosso cronograma. Nós planejávamos terminar as 40 semanas no final de novembro, vamos terminar aí no início de dezembro. Então não muda em nada, viu, meu irmão? Mas o material que você vai estudar é o que eu vou disponibilizar aqui, o link neste grupo, e também na descrição da semana 5 aí, você pode acessar lá na descrição tem as semanas, você vai acessar e vai poder ter acesso aí a todo o conteúdo que vai servir também para que você possa evangelizar as pessoas. É um material bem completo que dá para a gente poder utilizar para evangelizar aí as pessoas que nós amamos, que nós gostamos. Quando ele estiver completinho as 40 semanas, o indivíduo vai clicar em uma semana e vai ter acesso a todo o material bem didático, bem informativo e bem completo que serve para evangelização e discipulado. Vamos lá, no capítulo 8 vai mostrar o fechamento então dessa reviravolta que Deus deu, onde Deus tirou Mordecai do extremo da humilhação e colocou no topo da honra, e tirou Amã do topo da honra e colocou no topo da humilhação, que foi a forca que ele construiu para matar o próprio Mordecai. O rei pega tudo que era de Amã e põe na mão de Esther, assim como Amã queria os judeus na sua mão. Agora Deus põe toda a casa de Amã, tudo que ele tinha nas mãos de Esther. Esther então põe Mordecai sob mordomo. O rei descobre que eles são parentes. O rei então dá um anel a Mordecai. Esse anel tem um poder de decisão. A gente vê aqui nesse próprio texto que Amã tinha esse anel do rei. Era um anel que ele podia selar qualquer decreto. E o que ele selasse com aquele anel, selado estava, não podia ser revogado. O rei não podia voltar nas suas palavras. É tão interessante que nem mesmo o rei podia voltar naquilo que ele havia falado. Preste atenção. Falou mais Esther perante o rei e lançou aos pés dele e rogou, falou, olha, o rei, esse decreto tem como revogar o que Amã fez? Na hora que ela se lança aos pés, diz o texto, versículo de número 4, que o rei mais uma vez estende o cetro de ouro. Cetro de ouro é favor do rei, é graça do rei. Se o rei não estendesse o cetro, mesmo nesse contexto, ela sendo esposa, ela seria morta. Mas o rei estende o cetro, que é o seu favor, porque ninguém pela cultura poderia nem mesmo tocar o rei se o rei não permitisse. Ele estende o cetro e tem o favor. E ela diz, se bem parecer o rei, escreva-se que se revoguem os decretos. Mas olha o que o rei diz. Esther diz que não poderá conviver com esse mal que sobrevirá. Mas o rei diz no versículo 7. Eis que dei a Esther a casa de Amã, e aí eles penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem parecer, em nome do rei, e selai com meu anel, com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, que com o seu anel se selam, não se podem revocar. Então o que Amã fez? O que Mordecai fez? Mordecai não pôde cancelar o escrito de Amã. Ele vai escrever então para os judeus, para que os judeus tenham o direito de se defenderem. Nessas palavras o rei dizia, versículo 11, olha, nas palavras ali que foram escritas por Mordecai, mas seladas com o anel do rei. O rei concedia aos judeus a cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Então, o rei dá direito ali aos judeus de reagirem a essa tentativa aí de extermínio. As cartas partem, os mensageiros partem montados em jinetes, não descansam até poderem entregar em todas as províncias, inclusive sair ali, isso é proclamado na cidadela de Suzã, onde havia vários judeus. E olha esse versículo 15, irmãos, o que diz. Então Mordecai saiu da presença do rei, com veste real, azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra, porque agora eles viram que havia no governo um judeu, um homem temente a Deus, que era Mordecai.
Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes, festas, e muitos dos povos da terra, olha que interessante, se fizeram judeus porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Deus fez com que aquele testemunho que eles dessem de dependência, inclusive convertesse o coração de muitos ao Deus de Israel, e muitos ali se fizeram judeus por causa desse temor que havia caído sobre eles. O que a gente aprende aqui, meu irmão, com esse finalzinho aqui também? Que Deus, ele faz a obra completa. Deus pega aquele que se veste de pano de saco e cinza, que se humilha na sua presença, e o exalta em tempo oportuno. Sempre é assim, irmãos. Não duvide do poder de alguém que se humilha na presença de Deus. A Bíblia diz claramente que os humilhados serão exaltados. Não diz que talvez serão, não diz que pode ser que aconteça, que o acaso, que há possibilidade. Não, fala com certeza que aquele que se humilha será exaltado, que aquele que depende de Deus será bem-sucedido. Foi o que aconteceu com Mordecai. Mordecai se humilhou na presença de Deus, ao invés de tentar uma vingança, de tentar uma retaliação, de tentar uma reação. Ele esperou em Deus a sua vitória, somente em Deus. Ele não fez nada com a mão, não disse um A com ele, apenas não se prostrou diante daquele homem mau, não negociou os seus princípios, não sucumbiu diante das suas ameaças. E o que Deus fez? Deus mudou a história. Você já pensou, meu irmão, numa nação igual nós estamos vivendo, onde está cheio de Amã para todo lado, Amã no poder, Amã em todos os poderes, em todas as esferas de poder, e em todas os cenários, seja micro cenários, seja macro cenários. Você vai encontrar pessoas assim como Amã, mal intencionadas, pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas que só querem a glória para si, pessoas que só querem o poder para o seu próprio prazer, para o seu próprio benefício. Você já pensou? Se diante de tantos Amãs nós tivéssemos aí um número proporcional de Mordecais, nós mudaríamos, irmãos, o mundo. E gente que está disposta a enfrentar os problemas de frente, com temor a Deus, sem vingar a si mesmo, apenas dependendo de Deus, esperando em Deus a vitória. Pessoas que estão dispostas a aguardar a vitória de Deus até nos 49 do segundo tempo, e se não viesse a acontecer outra coisa diferente que ele pensa, tudo bem. Ele morre feliz porque estava convicto do que estava defendendo no seu coração. Você imagina se nós tivéssemos muitos Mordecais que vestissem pano de saco e cinza, que rasgassem o seu coração na presença de Deus, em oração e temor, e se quebrantassem e dissessem: Senhor, custe o que custar, eu não vou mudar o que eu acredito, eu não vou mudar os meus valores, eu não vou me prostrar diante daquilo que fere a minha fé, daquilo que eu sei, que eu tenho certeza que desagrada o Senhor. Você já imaginou, meu irmão, o que iria acontecer? Nós mudaríamos. Nós veríamos o Senhor derramando a sua glória, mudando situações. Ia acontecer conosco o que aconteceu com Mordecai. O jogo ia virar. Nós seríamos colocados, com certeza, em locais de honra. Por quê? Porque nós nos humilhamos. E lá na honra, nós não esqueceríamos de quem nós somos. Foi o que aconteceu. E o povo se alegraria, porque os justos seriam colocados pelo Senhor no lugar certo, para fazerem a coisa certa. Agora, do jeito que nós vamos vivendo, irmãos, às vezes é trocar 6 por meia dúzia. Porque a gente sabe que não é povo de Deus só quem é por aparência. Mordecai era judeu, não é por causa do seu nascimento, mas pela sua prática, o temor ao Deus de Israel. E olha o que acontece no final. Aquele Mordecai, simples, um homem que criava sua sobrinha como filha, um homem que as pessoas acostumaram ver vestido de pano de saco, sentado à porta do rei, um homem ameaçado, em constante ameaça de morte, vivendo as tensões da perseguição daquele poderoso, como muita gente está vivendo hoje, você sabe o que eu estou dizendo. De repente aquele homem sai de dentro de um carro real, vestido com roupas reais, linho finíssimo, coroa, com trajes reais, mostrando o seu poder, escrevendo cartas em nome do rei, dando decisões, dando ordens em nome do rei, dirigindo. Isso é motivo de muita alegria, meu irmão. Deus pode fazer com que esse cenário aconteça. O que é preciso para isso? 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, vestir pano de saco e cinza mesmo, irmãos, colocar cinza sobre a cabeça, se humilhar, reconhecer que nada é e que depende do Senhor em tudo, se humilhar, orar, ir à presença de Deus, falar da nossa demanda, buscar o Senhor, me buscar, voltar-se para o Senhor, decidir obedecer, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, parar de fazer o que é errado, não continuar fazendo o que é errado, achando que no final vai dar tudo certo. Não, meu irmão, o erro sempre termina em erro. Então, pare com o erro, converta-se dos seus maus caminhos. A promessa é: eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu desejo, meu irmão, é que a nação brasileira ouça essa mensagem e mude o seu coração, se humilhe na presença de Deus, se converta dos seus maus caminhos, e nós vamos ver uma nação diferente, mudada, transformada para a glória do Senhor. Um grande beijo, amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.